Elaine Cortez. Presente, Juliana Pereda. Aqui, 2 mães 2 educadoras. e convidados muito especiais. Começa agora, Reunião de pais. em pauta, filhos, família, sociedade e as lições de vida que não estão sendo feitas em casa e nem na escola. Um exercício de consciência e reflexão para as provas reais. Tempo e espaço para uma autoavaliação. Afinal, quantos problemas precisam ser repetidos para que a gente encontre a resposta? Começa agora mais um episódio do Reunião de Pais e você vem com a gente, só que hoje é diferente, especial. Juliana Pereda, esposa, mãe, idealizadora do perfil Unipais, que você já deve conhecer, se não conhece, passa lá. E também uma palestrante que tem levado por aí um tema muito importante chamado Família, a última barreira contra os males do mundo. A gente vai entender como e por que a família é essa barreira. Tudo bem, Ju? Hoje somos Tudo só bem? nós duas, né? Sim, tá esquisito. Não, mas vai ser bom. Eu tô confortável, porque eu só vou perguntar aqui e vou aprender com você. Ju, olha só. Vamos começar tentando entender o seguinte. Eu já assisti essa sua palestra, aprendi muito com ela. Vale a pena. Depois compartilha com alguém que você acredita que precisa ouvir sobre esse tema. E a gente começa pelo básico, pelo princípio de tudo, né? Quando a gente pensa em campo social, vamos traduzir isso, né, cientificamente falando, o imaginário coletivo, aquelas ideias que vão se espalhando e vão tomando a massa. E daqui a pouco parece o que todo mundo pensa, porque vai impregnando, né, nesse consciente ou inconsciente coletivo. Onde começam as ideias? Como é que esse fenômeno se espalha? Então, isso acho que foi uma das grandes perguntas que eu me fiz quando a gente se depara com essa maluquice que a gente está vendo no mundo, né? A criação do Unipais, ela foi uma vontade que eu tive de mostrar algumas coisas que não estavam corretas, que estavam fora do encaixe, mas assim, simplesmente apontar aquilo que não está correto, ou que está estranho, né, que foge da nossa capacidade de compreensão, era muito raso. Então, aí eu fui estudar um pouquinho mais, né? Eu acho que como toda pessoa que gosta de entender um pouco mais o que está rolando, e ainda mais sendo mãe, educadora, fica difícil a gente não querer estudar. Então, eu fui estudar um pouquinho de filosofia. Ainda sou estudante, e somos estudantes a vida inteira. No final das contas. Mas eu acabei encontrando na filosofia clássica um pouquinho do cerne dessa semente de tudo que começou a ruir para poder entender. Né? Sem precisar falar, por exemplo, num primeiro momento, de ideologia, de política, porque são temas que deixam as pessoas desconfortáveis. Né? E que são consequências, né, de muitas... Exatamente. De muitas questões maiores que vêm antes, né? E aí foi por aí, assim, através das histórias, das lendas, né? Você vê, na Bíblia a gente tem as parábolas que nos ajudam tanto a entender como é que funcionam, né, as coisas e aprender os ensinamentos. Na filosofia clássica, grega, a gente tem as lendas. Sim. Né? Então, Platão, por exemplo, ele menciona a lenda de Atlântida, ou Atlantis, né? Algumas pessoas falam. E aí eu fui ler sobre a lenda e entender. E a gente até tem algumas imagens da apresentação aqui. A primeira mostra Atlantis, eu não sei se as pessoas já ouviram falar, mas Atlantis era um lugar
incrível que existia ali, né, no Oceano Atlântico. Até o próprio nome do oceano é nomeado dessa maneira por conta de Atlantis. E lá as pessoas eram extremamente laboriosas, elas eram virtuosas, tinham uma conexão muito grande com o divino e tudo funcionava em Atlantis. As pessoas trabalhavam, prosperavam, eram felizes, estavam sempre em conexão com o divino e essa prosperidade foi crescendo. E assim, estou contando a história de uma maneira bem resumida, mas quando elas começaram a crescer demais, né, e aí o orgulho, a vaidade, a soberba começaram a dominar e deixá-las menos desconectadas, né, com o divino, elas foram castigadas. E aí, talvez vai no imaginário das pessoas o que elas se lembram por Atlantis, que é aquela cidade perdida no fundo das águas, dos oceanos, né, que tem até a outra imagem. Então, o que acontece com Atlantis, com esse castigo de Zeus, é isso. Ele castiga o povo de Atlantis e eles são condenados, e toda aquela prosperidade é destruída. Então, a partir dessa ideia, né, de Atlantis, a gente vai traçando um paralelo com a nossa sociedade, com a nossa vida. Porque, óbvio que, em algum momento, a gente tinha uma sociedade que funcionava bem. Se a gente for pensar, pelo menos em questões artísticas, né? Se a gente for pensar na música, na arte mesmo, na arquitetura, e você vê imagens da Europa, né, dos países mais antigos, e vê toda essa beleza, tudo aquilo sempre aspirou para o divino, né? E, Ju, você pensa que essa metáfora, né, ela traz uma ideia, por exemplo, de que nós temos um Deus castigador, né? Ou que, na verdade, o castigo está na própria consequência das nossas escolhas? Eu acho que é mais na segunda parte, porque, na verdade, Deus, né, aqui no mito de Atlantis, Deus, né, é Zeus, que é um dos deuses, né, gregos. Sim. Né? Era uma sociedade politeísta. Mas se a gente transpor para a nossa realidade, o nosso Deus, ele é muito bondoso. Ele é tão bondoso que ele nos dá o livre-arbítrio, né? A nossa capacidade de escolher entre o bem e o mal. E o bem está hoje na sua visão, né? Não na sua visão, mas quando a gente olha para toda essa ciência que desconstrói esses mitomaníacos que surgiram, né, na sociedade, esse belo, esse bom, esse bem, estão desconstruídos, assim, disfarçados hoje de alguma maneira trocados, né? O belo ficou feio. Sim, então, aí essa é a consequência, né, dessa destruição. Então, óbvio que a queda de Atlantis não foi uma queda imediata. Isso tudo é um processo, né? Entre as pessoas estarem no ápice da prosperidade e chegar à destruição, vai-se um lento processo de corrosão. E aí a gente mostra, né, nessa palestra que eu formatei esse processo de corrosão. Então, por exemplo, na música, que é a próxima imagem, você tem ali, por exemplo, Mozart, né, com as composições dele. Então, era a referência de beleza, de estudo da música. Era o estado alto da arte. Sim, né? Até hoje mesmo, né? Se a gente coloca uma música clássica, Mozart mesmo, Bach ou outros compositores, esse tipo de música, ele nos eleva naturalmente quando a gente ouve, não é? Sim, existem até estudos que comprovam isso, né? O impacto da música clássica no nosso organismo. Sim. E na nossa atividade cerebral, né? Então, não é uma questão de predileção musical. Não. É, de fato, a potência da música quando empregada da maneira certa. Sim. E a potência negativa também existe. Exato. Né? Então, assim, o que é chamado de entropia cultural, aí por outros escritores que eu pesquisei para fazer a apresentação, é isso. Então, é você pegar uma referência de música que almeja o divino, que quer se elevar ao máximo com composições perfeitas, né, arranjos musicais complexos,
para, por exemplo, um jazz, né, que é mais característico aí da década de 30, 20, já no século passado, no século 20, que tinha a sua qualidade, mas já é um degrau abaixo em termos de complexidade musical se a gente comparar com a música clássica. E daí, para as músicas que a gente ouve hoje, ou que os nossos filhos, jovens, né, estão ouvindo, é um passo. Então, assim, a minha busca foi assim, ok, como é que a gente chegou até aqui? Né? Então, existe um processo que é chamado de entropia cultural. Então, Isso é uma espécie de empobrecimento? Sim, você vai piorando as coisas. Né? Você vai piorando, aí... Sim, tem outras teorias, né? Por exemplo, o relativismo, isso que você disse. Então, não existe mais o belo. O belo é relativo. Isso se transporta também para as artes. Né? E as artes, quando a gente pensa em música, arquitetura, arte mesmo, pintura, é muito claro você ver. Acho que é a maneira mais simples de você exemplificar. Né? Tem, por exemplo, agora nas artes, a próxima imagem. Você tem os exemplos de arte muito, muito complexas, né? Então, você tem, sei lá, os quadros de Rafael Sanzio, você tem Michelangelo, que é a perfeição. Inclusive, muitos dos quadros de Rafael Sanzio são quadros religiosos. Né? Lá no Museu do Vaticano, os painéis deles são incríveis, são fantásticos. E aí, dali para, por exemplo, um Van Gogh, um Picasso, você percebe a entropia cultural, que é uma maneira de você se revoltar, né, contra um padrão anterior. Só que, ao invés de você melhorar aquilo, a gente vai percebendo uma piora. Então, você tem um Van Gogh, Picasso, uma desconstrução daquilo que é padrão, né? E um Kandinsky, né? E aí, mais à frente, a gente tem as artes modernas que a gente vê hoje, que, na verdade, receberam esse título, né? Porque o maior questionamento é o que é a arte? Quem define o que é a arte, né? Sim, então. Mas aí quando você tem um movimento que é relativista, que é materialista e que inverte essas ordens, tudo pode ser arte. Até mesmo a banana pendurada na parede de um museu com silver tape e custar $120 mil. Né? Então, esse é um processo que a gente não percebe. Né? Eu digo a gente, nós todos mesmo. Senso comum, né? Exato. É muito sutil. Na né? moda. Há uma influência cultural, né? Trazendo essa ideia de que o belo não é bem isso. Então. E pode ser aquilo, né? Exato. E aí essa relativização, ela é muito prejudicial para a nossa sociedade. Tem um último exemplo aqui da arquitetura, que é o próximo slide. Então, você vê, por exemplo, uma arquitetura que aspira ao divino. Você vê que tudo que é muito belo, ele é divino, se a gente for pensar, né, dessa maneira. Né? As grandes catedrais, né? Ou, por exemplo, a arquitetura nas cidades europeias. Eu até peguei uma imagem aqui, nossa mesmo, do Brasil, né? Lá de Minas Gerais, Tiradentes, Ouro Preto. Tudo aspira ao belo, né? A arte sacra, a arquitetura bem elaborada, a arquitetura clássica. É agradável você estar em lugares que são belos. Não dá para você falar que não. Que não entendeu? impacta, né? Que não impacta. E aí, se você vai para os dias não atuais, se a gente for pegar assim da década de 60 para frente, como é que você vê a arquitetura? Aí a gente tem alguns exemplos na próxima imagem. Você tem um encaixotamento. Exato, né? Um encaixotamento em todos os sentidos, né? Então, tudo fica mais quadrado, as casas não têm mais telhado, o telhado é embutido. As pessoas moram em grandes caixas de concreto. Será que isso não impacta, né, no nível de felicidade, de bem-estar? E será que... E de entendimento, né? Sim, porque se você está num ambiente assim, muito concretado, muito quadrado, muito mecanicista, isso não te ajuda a se elevar para o mais alto. Você acredita que, vamos pegar aí o exemplo da arquitetura, né? Enquanto desconstrução, um dos exemplos dessa desconstrução do belo, né? São casas que se assemelham a indústrias e empresas?
Sim. Assim, eu aqui E o não quanto vou isso dar julgamento de incute, valor. né? Quanto isso incute uma ideia. Industrial, né? Aí a gente precisa remontar a Revolução Industrial, que inclusive foi um dos temas acho que do nosso primeiro episódio, não foi? Sim. Do episódio inaugural, que a gente fala da secundarização das famílias, né? É você pegar todo um pensamento de empresa, tecnocrata, e você embutir na família. Então, a família não funciona mais como... Ela não é primária, ela é secundária. Se o esposo não está contente com a esposa, pronto, ele demite ela. Sim, adorei essa expressão. Ele demite ela. E ele vai para as próximas candidatas, né? Faz uma nova admissão. Próximo, né? Os filhos, ao invés de ficarem no seio da família, são encaminhados para as instituições. Né? É o Estado que cria, o Estado que Exato. educa, né? A responsabilidade da escola, da babá. E a importância da família como sendo um lugar que não está preocupado com aquilo que é material, né? Então, assim, esse tipo de arquitetura, se a gente vai passear pelos condomínios mais modernos por aí, eu não sei você, mas eu tenho essa impressão de que, assim, as casas são todas iguais. Você tem essa sensação? Os condomínios de luxo, né? De alto padrão. É sempre aquela casa... De um só padrão, né? De alto um só padrão. Isso. Então, você tem aquela casa, que é um grande caixote com... É um mini prédio Sim. De uma estampa que lembra bem sei lá, um escritório, um consultório, Sim. né? Então, é tudo envidraçado. Aquela porta, que é uma porta de... sei lá, 6 metros de altura, que abre, assim, aquela imponência toda, mas aonde é que está a vida ali, né? E aonde você traduz a família, aquele conviver que é tão aconchegante. E isso é altamente polêmico, né? A gente não sabe aí quem está acompanhando, arquitetos, artistas e até simpatizantes de todos esses traços desse contexto, desse traçado, mas é uma provocação para a gente pensar como é que nasce aquilo que a gente gosta de ver. Exato. E aquilo que a gente compra como ideal. Né? Porque vai ficando embutido na nossa mente. Se você fizer uma pergunta básica, assim, por que eu quis isso? Né? Eu escolhi, por exemplo, eu prosperei, era um sonho, eu construí uma casa, aí eu me mudei para um condomínio desses, e aí eu contratei um arquiteto, e aí, para seguir esse padrão, eu considerei que isso aqui era bom, era moderno, era bonito. Mas será que eu já me perguntei por que eu gosto do que eu gosto? Isso. É mais ou menos por aí, Exato. né? E porque eu penso o que eu penso. Parece um papo, assim, muito... Parece um papo de maluco. De doido. Mas, gente, isso é muito profundo e sério. Sim. Né? E faz um certo sentido, né? Porque nós mesmos, né? A gente a gente escolhe algumas coisas que a gente não sabe exatamente o porquê. Exatamente. E aí, a gente chega a uma palavrinha que talvez seja a raiz de todos os males, dependendo de como essa escolha é feita de forma inconsciente, que é o desejo, né? O desejo de consumo, o desejo de um modo geral. O que eu desejo? Sim. Você pensa, Ju, que tudo que a gente está vivendo hoje em termos de desconstrução, de corrupção. E quando a gente fala de corrupção, as pessoas têm uma tendência a lembrar dos políticos, mas a gente vê a corrupção... Não, é a corrupção das ideias, do pensamento, do senso estético, da análise crítica, do certo, do errado, da ética. É muito grande o que a gente está falando, né? Tem a ver com esse desejo? Tem a ver com todo esse materialismo que foi colocado na nossa mente. E que isso não vem só de nós, isso remonta aos nossos pais, aos nossos avós, os nossos antepassados, né? E você sabe, falando sobre isso, dá até tema para uma outra conversa aqui. Depois a gente pode ir desmembrando, né? Mas é tão origem de todas as discussões, essa história do desejo, que você percebe que de geração em geração
aquilo que se perdeu era o mais valioso, né? E aquilo que a próxima geração entregou para os seus, tentando compensar uma suposta falta, foi piorando essa sociedade. Foi. Então, por exemplo, a gente não está aqui endeusando a dificuldade, mas a dificuldade, ela leva ao esforço. O esforço leva à conquista. A conquista forja caráter, né? Então, por exemplo, quando a gente vai lá para nossa família mesmo, né? A gente não está aqui numa posição de juízas. Claro que não. Né? Num trono. Ou de paladino, de exemplo, de qualquer não, coisa. jamais. Num trono da sabedoria e da verdade absoluta. De forma alguma. Mas quando eu olho para a minha família mesmo, antes de fazer essas reflexões, eu vou dar um exemplo bem básico, né? Na minha época, criança, a dificuldade existia financeira. E não só a dificuldade, até nos tempos em que ela não existia, existia uma consciência de consumo diferente. Então, a gente não tinha 30 tênis no guarda-roupa. A gente tinha um tênis para sair, por exemplo, criança, que era aquele que você não usava para a escola ou para brincar. Você tinha aquele tênis, né? Para bater. Para bater. Eu e aí disso. você esperava alguma coisa acontecer, ou o pé crescer, ou furar. Realmente você precisar. De fato, para poder trocar. Quando eu tive o meu filho, né? Foi completamente oposto. Sim. Né? Eu ia comprando. E ele tinha um monte de opções ali, né? Chegou um dado momento, assim, da infância dele, que eu percebi que ele sequer sabia que marca era aquela, por que ele tinha mais de um. E foi quando eu me dei conta que eu estava dando para minha criança, né? Talvez, porque a gente vai com essa ideia de que eu vou proporcionar para os meus filhos algo que eu não tive. Sim. Mas será que esse algo que eu não tive é algo que precisa ser entregue para a próxima geração, né? Porque dependendo das aspirações que essa indústria cultural toda vai incutindo na nossa cabeça, a gente vai criando uma necessidade que não existe. Sim, então. E vai pagando um preço alto para manter esse desejo atendido, não é verdade? Sim, e é por isso que a gente tem que ter consciência disso. Acho que o primeiro passo, que é algo que me moveu. É entender, entendeu? Que não nasceu em mim, sim, lá na minha casa. Tem toda uma influência social e cultural me cercando, não é isso? E assim, o tomar consciência das coisas já nos ajuda a melhorar a nossa atitude no nosso dia a dia. Sim, no básico, né? Conosco, com a nossa família, enfim. Então, para mim, pelo menos, isso é um caminho de descoberta. Sem dúvida. Né? Você falou sobre o Belo, eu me lembrei de uma notícia que essa semana eu vi em algum lugar por aí sobre um homem, né? E eu falo isso assim com muito respeito, mas não é inevitável não ser exemplo para o que a gente está discutindo. Que aí tem o antes e o depois dele. Ele hoje é conhecido como alienígena e ele fazia um desabafo de que ele não consegue emprego, não consegue trabalho, e tem família para sustentar em estado de sofrimento, porque ele simplesmente se transformou num alienígena, né? Era um homem bonito. E aí ele foi tingindo a pele, enxertando aquelas coisinhas pontudas, né? Sei lá o que é aquilo, se é de silicone, fazendo enxertos, cortando o nariz, alargando, furando. Então, isso aí assim... Essa desconstrução não está no prédio, né, Ju? Isso aí é a desconstrução, a autodesconstrução elevada à última potência, né? Quando o ser humano aplica essa entropia nele mesmo, né? E é o que a gente tem visto nessa juventude. E muitas vezes sem saber, sem se dar conta disso. Do impacto disso, né? E aí, de repente, um belo dia, essa pessoa se olha no espelho, ou ela olha para a vida dela e fala, meu Deus, não gosto do que eu vejo. Não estou gostando do que eu vejo, né? Eu acompanho um programa do Dennis Prager, que ele é um
apresentador super famoso nos Estados Unidos, e ele conta a história de uma mulher, aí de novo, para falar dos arrependimentos, né? Do que é felicidade e tudo mais. E aí ela fala que ela foi uma pessoa extremamente bem-sucedida, que não faltou dinheiro na conta bancária dela, e ela escreveu a carta para o programa. E chegou, assim, na faixa dos 60 anos, ela se deu conta de que ela não tinha nada na vida dela, né? Ela não tinha construído família, e ela não tinha filhos, e ela queria ao menos compartilhar esse ensinamento com as pessoas que estavam lá assistindo o programa. Então é isso, movimentos relativistas, e aí eu estou falando das ideologias também, né? O feminismo, por exemplo, é um movimento relativista, que tenta inverter as ordens, né? Ou quer colocar as mulheres nem em pé de igualdade, em superioridade aos homens. Quando, na verdade, é uma inferioridade disfarçada, né? Porque a forma como esse movimento foi vendido é muito romântica e bonita. E falar contra esse movimento dá a ideia de que a gente está sendo injustas e colocando a mulher numa condição não é de submissão, porque a palavra submissão tem outro significado, mas me ajuda, Ju. Descarte, de inutilidade. De qualquer... sem menor valia. Quando, na verdade, a gente precisa entender, né? É claro que você buscar justiça social é legítimo, né? Agora, quando você se apropria de uma corrupção, porque a injustiça é uma corrupção de virtudes, de valores, né? Da moral. E aí eu pego esse problema, que existe mesmo, a gente sabe que as injustiças existem, né? Eu pego esse problema e aí eu aproveito que tem um problema aqui e vendo uma solução bonita, romântica, aparentemente indolor para esse problema. Sim, e é maravilhoso a proposta, né? Quando a gente pensa no que todas essas filosofias, ideologias de igualitarismo, de vida plena e feliz, elas propõem algo que é fantástico, mas que é absolutamente impraticável no mundo que a gente está. Porque contraria um princípio básico que é a natureza. Exato. Né? Divina, biológica, humana, né? A natureza de todas as coisas, como tudo de fato foi criado para ser. Sim, né? e também que enseja também muito sofrimento, muita luta. Assim, não tem como você não sofrer na vida. Essa história de que você não pode sofrer, sabe assim, pare de sofrer. Sim, esse smile ambulante de seja feliz isso faz a qualquer mal. preço, essa felicidade na prateleira mesmo, né? Exatamente. Essa felicidade que é uma felicidade, entre aspas, tóxica, né? Esse positivismo que... O coletivismo, né? Que você pega assim, coloca todo mundo no mesmo balaio. Mesmo lugar. Não dá, você está deixando de respeitar o indivíduo, né? A unidade do indivíduo. E a gente tem enfrentado aí uma sociedade, né? Vamos olhar aí para os nossos adolescentes e para os nossos jovens e para as nossas mulheres, só para essa fatia da sociedade. O que a gente vê? Os estudos mostrando que as mulheres nunca estiveram tão adoecidas. O maior índice de síndrome de burnout está nas mulheres, de exaustão pelo trabalho, Sim. de estresse, depressão, ansiedade, adoecimento, né? O Brasil é o país mais ansioso da América Latina, mas daí quando você vai afunilando, demograficamente você percebe que as mulheres compõem o maior número. Por que será? Né? Será que essa igualdade está, de fato, se fazendo bem? Né? O que tem de movimento aí de mulheres que querem reverter isso... Voltar para casa, né? Pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus. E quando a gente... Do mesmo jeito que tem movimentos, por exemplo, da arquitetura... Que estão na contramão. Felizmente, né? Nem tudo está perdido. Sim. E aí a gente tem também, quando a gente olha para as crianças e para os jovens, tudo isso que a gente está falando tem... formado cada vez mais uma sociedade ainda mais materialista. E como esses filhos eles têm tudo muito de mão beijada, quem são eles no futuro, enquanto profissionais?
uma geração intolerante à pressão, frágil demais para o trabalho, que não consegue se frustrar, imediatista, que não quer se submeter a nada e a ninguém, tudo horizontalizado, que quer, né, ser dona do seu próprio negócio, que quer mandar, porque afinal ele sempre ocupou esse lugar de reizinho. Sim, mas quer mandar sem precisar trabalhar. Sem precisar trabalhar, quer ganhar dinheiro fácil. Isso. Gente, se isso não é uma desconstrução do óbvio, eu não sei o que é. Então. Aí o resumo de todo esse trabalho que foi feito para a apresentação foi o seguinte: esse mundo materialista, relativista, sequestrou a alma das pessoas. Tá? Então, isso é fato. E é forte. E é forte. Então, fazer as pessoas desejarem só coisas materiais, trabalhar sem parar, né? Só para ter objetos, isso é extremamente prejudicial. Então, você sequestra a alma da pessoa. A gente precisa resgatar. Então, o tema da apresentação é família, a última barreira contra os males do mundo. E por quê? A família é o resgate? A família é o resgate porque ela é o que a gente chama a unidade mais simples da sociedade, né? Se a gente for pensar, todo mundo tem família, né? De alguma maneira, né? Alguma formação familiar. É onde a gente tem poder de atuação. É um ensaio, né, para o resto da atuação no mundo. É um micro ecossistema ali, né? Então, essa entropia atingiu as famílias e destruiu as famílias. Mas a minha dúvida é, como é que a família vai ser essa barreira se ela está destruída? Então, em primeiro lugar, a gente tem que tomar consciência disso, né? Acho que o esforço que a gente tem feito aqui no podcast, e outras pessoas também de bem, corajosas, que almejam algo mais elevado, elas estão tentando alertar. A gente sabe que a gente vive num país que é um país cristão, de uma forma geral, né, da sua majoritariamente. Então, eu tenho a convicção de que, assim, nem tudo está perdido, sabe? Sim. As famílias, elas têm algum nível de consciência de que tem alguma coisa errada. Algumas sabem disso, mas não sabem o que fazer. Outras precisam que alguém alerte. A gente tem as pessoas mais antigas na família. No interior, por exemplo, do nosso país, a gente tem muitas famílias conscientes disso. É que, às vezes, a gente vive na bolha da cidade, a gente não cresce para essa consciência, né? Esse êxodo rural foi um êxodo de muitos valores, né? Sim, então, a gente pensar, por exemplo, as famílias que vivem do agronegócio, toda essa cadeia, são famílias que têm uma tendência maior a uma visão um pouco mais conservadora cristã, porque elas vivem da terra, né? Elas não... Vivem juntos, né? Dependem, há uma relação de interdependência. Cada um cumpre o seu papel, né? Exatamente. Os filhos ajudam os pais, então eles aprendem ali que existe uma hierarquia que é vertical. Exato. Né? E tem o seu benefício por ser justamente assim. Sim. Né? E aí eles respeitam uma autoridade, e por respeitarem uma autoridade, eles vão para o mundo de uma maneira diferente. Sim. Né? É uma estrutura que já está posta, na verdade. Ela sempre esteve, né? De novo, não precisa reinventar. A própria Bíblia já coloca essa estrutura. É um manual de vida, né? Sim. Como eu mesmo disse para você, o próprio cristianismo é o que nos salva de alguma maneira. As pessoas que estão assistindo estamos animados para o carnaval ou para Páscoa, né? Enfim, a maioria dos feriados que a gente tem no nosso país são feriados definidos por um calendário cristã. Então, você tem Corpus Christi, você tem o próprio carnaval. Para quem não sabe, ele tem início, né, na quarta-feira de cinzas. Então, o carnaval existe somente por conta da paixão de Cristo. Aí depende muito de que parte desse feriado você quer aproveitar. Exatamente. E como, né? Que alguns vão Natal... celebrar a carne, outros vão celebrar a morte da carne. Mas mesmo assim, mas o descanso tem para todos, sim, certo? Exatamente. O dia do descanso semanal, que as pessoas vão para a missa ou para um culto, enfim, ele está ali posto por uma religião. Na China, por exemplo, não tem. Não tem pausa. Não tem feriado, né? Então, poxa vida, existe aí uma linha mestra que nos orienta e que dá as cartas,
Por que tá tão difícil seguir? Tem um filósofo coreano, a gente já falou dele aqui, acho que eu já mencionei em algum episódio, mas é muito bom, embora ele tenha uma vertente para uma direção diferente, mas na análise do estudo faz muito sentido, como ele coloca, que se chama a sociedade do cansaço. E o que alguns outros livros depois desse, que ganhou uma repercussão grande assim no meio científico de quem estuda o comportamento humano, teve, assim, fez desdobramento, né? De que essa sociedade cansada, levada à exaustão, exaurida pelo desejo de consumo, incutido aí por essa desconstrução do belo, como você está trazendo, Ju, ela busca esse descanso que ela não enxergou, que não teve nunca e que negligenciou, abriu mão nas compensações, porque o corpo necessita de alguma compensação. E aí ela chega aos vícios. Então, isso que você está trazendo para a gente tem a ver com uma luta entre virtudes versus vícios? Total. Na verdade, uma dos pontos, né, de resgate, porque você me perguntou, tá, daí? E aí, o que a gente faz? Existem algumas frentes que você precisa atuar para poder tirar a sua família. Porque, gente, não adianta você falar que você quer resolver o problema da sua cidade, do seu país, do mundo. Ninguém salva o mundo, tá? Essa coisa de salvar o mundo não existe. Começa pelo seu mundo, Você começa, né? no seu mundo, né? Você salva... eu participei de um curso lá no final do ano que ele fala assim, como é que você muda o seu Brasil? O que é o seu Brasil? É a sua casa, é a sua família. E aí eles falam em 4 pontos, que é resgatando os papéis. Então, você organizando os papéis na família. E aí, de novo, a gente vai voltar a falar. Esse é um tema que é recorrente aqui no podcast, Sim. né? O papel do homem, o papel da mulher, dos filhos, a hierarquia, né? Como você posiciona Deus, o homem, a mulher, esposo e os filhos nessa hierarquia para que haja um equilíbrio, né? Resgatando as virtudes em contrapartida dos vícios. Então, você trabalhar as virtudes é naturalmente um antídoto para você lidar com os pecados. E né? aqui cabe um parêntese gigante, muito oportuno. Quando a gente escuta a palavra vício, né, de um modo geral, isso nos remete às drogas ilícitas, né? A primeira coisa que a gente pensa é qualquer tipo de substância, de droga ilícita, ou depois a gente vem para o tabaco e álcool. Mas a gente precisa lembrar que vício é muito maior do que isso. O vício está em todos os E lugares. ele está em todos os lugares nos comportamentos, Sim. né? Fala pra gente, Ju, as virtudes, porque aí você falando das virtudes, a gente consegue enxergar os vícios que podem estar em nós, no nosso comportamento. Eu não sei, meninos, se o próximo slide é a frase de Aristóteles que fala sobre isso aí, tá vendo? Ó, o homem imaturo é escravo de suas paixões. O homem maduro é senhor de si mesmo. Domínio próprio, né? Aristóteles, Fruto do Espírito Santo, maravilhoso. Então, assim, o que é paixão? A paixão é o vício, é o pecado. Né? E Desejo, né? Exato. E o que é o pecado? É a sua incapacidade de controlar as pulsões, porque nós somos seres humanos, materiais, assim, existe o modo... as dimensões do ser humano, corpo, mente, né, alma, espírito, mas nós somos carne, né? E uma carne fraca, muito fraca, extremamente. Então, se a gente não tem capacidade de dominar as paixões, a gente vira escravo delas, né? Que aí é todo esse problema que a gente vive dessa influência que vai nos levando, né? Que vai nos arrastando para baixo. É uma cegueira, né? Sim. Que a gente não percebe que as virtudes, elas tentam nos puxar para cima, porque, de novo, tudo que é belo, tudo que inspira o belo nos eleva. As virtudes nos elevam para mais perto de Deus. Aqui a gente tem, eu acho que o próximo slide tem o exemplo das virtudes. Né? Essas são as virtudes cardeais, né? Temperança, fortaleza, justiça, prudência. O que é uma virtude? Ele é um ponto de equilíbrio entre o excesso e a omissão. É a justa medida. A virtude é a justa medida. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu até anotei. A coragem, que está dentro da fortaleza,
ela é a justa medida entre a ousadia e a covardia, né? Então, o exercício das virtudes é algo que é muito difícil, tá? Só essas 4 aí resolveriam o mundo, né? Se a gente juntar aqui, bem pequenininho, está escrito fé, esperança e caridade, que são as virtudes teologais. Se a gente pensa nos 7 pecados capitais, a gente tem em contraponto as 7 virtudes, que são as virtudes cardeais e as virtudes teologais, né? E aí, Ju, se você me permite, eu também queria citar aqui o que a gente encontra no fruto do Espírito Santo, né? Ok. O que é o fruto? Aquilo que floresceu, aquilo que foi semeado, que foi cuidado, germinado, cresceu e aí frutificou, né? Ou seja, é o que a gente faz, o que resultou de um processo que começa antes, que foi incutido, que cresceu dentro e alcançou o externo. Aí a gente tem o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Só isso aqui, se a gente dividir, dá Sim. 9 episódios, né? Exato. A gente pode até pensar. Daria até para fazer um sobre cada virtude. Isso, a gente né? pode fazer. Sim. Um sobre cada virtude e depois olhar para esses 9... Mas os dons do Espírito Santo, eles também estão entrelaçados com as Sim, virtudes. com toda certeza. Né? Então, uma pessoa, o próprio... Temperança é domínio próprio. Exato. Né? Se você consegue exercitar a temperança, por exemplo, né? Essa sua capacidade de dominar... Você tem amabilidade, você tem paz, Sim, paciência, exato. domínio próprio. E mesmo as drogas lícitas que você estava falando, né? Por exemplo, alcoolismo ou o comer em excesso, né? Se você exercita, pratica a virtude da temperança, você vai conseguir entender que... que tudo é lícito e nem tudo convém, né? Que existe um limite para as coisas. Exatamente. Né? E assim, o praticar a virtude é um exercício diário. É um exercício que você precisa fazer todos os dias. Você acordou de manhã, zerou, você tem que... É uma reconstrução, Exato. né? Toda hora. E eu acho que, assim, né, resgatar os papéis, resgatar as virtudes, resgatar a religião, que é um terceiro ponto, e o ensino, e se você tem a capacidade de incluir as virtudes nessa dinâmica, você consegue lutar com mais afinco contra essa entropia cultural, contra as ideias corrompidas que vão sendo colocadas na mídia, né? No entretenimento, nas artes, na música. E aí você... Que sorrateiramente... Isso, porque aí você tá com o seu filho e você tá ouvindo rádio e aí entra uma música de baixo nível, que a gente conhece muito bem, e você tem a capacidade de identificar isso, conversar com seu filho a respeito, forjar as virtudes junto com ele, para que ele consiga próprio, né, sem a sua ajuda, identificar conforme vai avançando na idade. É tomar consciência de que consumo é tudo que entra, né? E entra por todos os sentidos, pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta, pelo que a gente coloca de fato para dentro da boca, né? É muito... Pela nossa conduta moral, pela nossa conduta, né? A justiça, por exemplo. Aquilo que te entorpeceu de alguma maneira não necessariamente é uma substância química, né? Pode ser uma ideia, né? Sim. Que me intoxicou, que me viciou, que me entorpeceu. E você sabe, Ju, que eu tenho muitas questões no atendimento do Instituto, extremamente, relacionadas à funcionalidade mesmo da família, à dinâmica, que tem tudo a ver com isso que você está trazendo, mas que, no final das contas, a gente chega à rotina. E aí a gente vai organizar a rotina e, antes de colocar cada coisa ou cada ação, cada compromisso, cada horário no seu devido lugar, a gente precisa colocar os indivíduos nos seus devidos lugares, né? Porque foi justamente quando a gente saiu das nossas posições que a gente virou esse mosaico assustador, que está fazendo a sociedade ficar completamente fragmentada, né? Desconectada de tudo, né? É um ataque, é um ataque das estruturas mesmo, né? Você atacar a estrutura da família
é um ataque muito poderoso, né? Se a gente for pensar pro lado do mal. Porque dali deriva, né? O que começa na família continua na escola, o que sai da escola continua nas organizações, e as organizações impactam essa sociedade. Então, é um resultado, né? Que começa lá na família. E é por isso que a família é uma barreira poderosa para lutar contra esses males. Que mensagem você deixaria? Tem algum outro tópico que a gente pulou? Eu não sei como é que a gente está de tempo, mas assim, eu gostaria de indicar um livro. Eu não sei se ele está aí na tela, se eu acabei mandando. Não, essa aqui é uma frase. Ai, gente. Que tem a ver com os vícios, né? Assustador. Então, você fala das ideologias, né? Não é errado se te faz feliz. O quanto dessa mensagem adaptada de várias formas a gente não vê na mídia? Não, e isso Assinado começa Satanás. na infância, né? Sim, não é mesmo? Sim. E essas ideologias, quando você fala que cegam as pessoas, eu vejo às vezes... Lembrei de uma música. É? Que ele não me escute, né? Que ninguém derrube nosso vídeo no ar. Eu quero ser feliz agora. Sim, né? então. E é isso. E o quanto que a nossa geração também não foi influenciada por essa coisa do Total. seja feliz Do agora. Seja feliz agora, do a vida carpe é diem. curta. Exatamente, olha, no desenho. Eu lembro de escrever Tá no no meu desenho. diário, assim... Tem gente que tatuou isso. Carpe diem. Não é? Eu também, eu achava maravilhoso. Então, e a gente não sabia por que a gente fazia isso. E aí a gente só entendeu que tinha alguma coisa errada, vamos falar a verdade, quando a gente percebeu que não conseguia ser feliz agora, ser feliz Que essa a qualquer felicidade preço, não chega. que essa felicidade ela não é, ela é um caminho, ela não é todas as paradas do caminho, né? E há tristeza na felicidade. Há Sim. sofrimento na felicidade. Que é aquela coisa da cruz, né? Que... Do sacrificial, da Sim. entrega, da doação. É. Então, assim, a gente... Isso aqui é uma mentira. Isso é uma mentira, Quem mas... discorda só se pergunta assim hoje. Eu consigo ser feliz a todo instante? Não, a pessoa não vai... Se ela fizer um bom exame de consciência, ela não chega lá. Sabe por quê? Essas pessoas que pregam isso do... Tem gente tentando chegar enlouquecendo, pirando, Então, morrendo pelo caminho. É o que eu ia te falar. O que eu vejo de vídeo de gente jovem, né? Que está, assim, tomado por essas ideologias coletivistas. Se automutilando. Não, e agressivos, Ideação raivosos. suicida, né? Tentando... Essas pessoas gritam, elas não sabem conversar, Elaine. Eu não sei se você já viu esses vídeos, assim, eles começam a gritar. É uma pessoa na rua conversando, assim, eu vim aqui, uma pessoa rezando, tá? Eu cheguei, abri a Bíblia. É um dos ataques mais comuns que a gente vê. A pessoa chega e começa, sai daqui que você não é bem-vindo. E aí ele vai tentar argumentar tranquilamente, né, num tom de voz normal, a pessoa começa a gritar. Sim. A gente sabe que nossa conversa aqui, nossa reunião de pais, assim como todas as reuniões de pais, não vai agradar todo mundo, nem tem essa intenção, e vai causar desconforto, e sim, tem essa intenção, né, Ju? Eu acho que tem essa intenção, sim. Tem essa intenção. Tem muito pai e mãe que está assistindo a gente e que concorda, tá? E não... E não tem coragem de se manifestar. Porque às vezes sente que não tem nem com quem trocar. Sim. Mas o que eu ia dizer é que, assim, tudo isso que a gente está vendo, gente, já foi contado pra gente há muito tempo. É que a gente olha para a Bíblia como aquele livro de capa preta, página amarelada, aberta só no Salmo 91, jogado lá na estante, que mesmo. fala um monte de coisa difícil que eu não consigo entender. Muitos de nós cresceram assim. Exatamente, Elaine. pondo a mão lá, fazendo uma oração e achando Sim. que tá tudo certo. A gente né? é uma Já tô geração abençoada. que não viveu intensamente a gente não palavra. aprendeu de verdade, mas lá fala sobre esse mundo caído, fala que ele está dominado pelas trevas, fala quem é o príncipe desse mundo, fala que a gente vai ter aflições, mas tenha um bom ânimo. Como é que você vai ter bom ânimo, né? Ânimo vem de ânima, de alma. Quando você começa a tratar essas 3 dimensões, olhando para esse modelo do belo que existe sim. Sim, então. Que existe um modelo de perfeição, ele não é nosso. Ele não nos pertence, né? Esse modelo de perfeição, ele existe. Não é a gente que está falando ele que é foi belo, humano, né? Ele se tornou humano, é só a gente olhar para a figura de Jesus, não é? Exato. Então, assim, você sabe o que eu sinto, Ju?
que a gente tem coragem, às vezes, agora eu tô generalizando, tá, gente? Só pra gente caminhar aqui pro final. É um desabafo, meu. Tá, reunião pode. de pais. Essa reunião tá mais É um desabafo do que desabafo. outra coisa. É muito bonito a gente mencionar nas redes sociais, na capa do diário, da agenda, na camiseta, na bolsa, no adesivo. Pensa aí o lugar que você quiser. Frases bonitas de grandes pensadores. Tá tudo certo. Eles são grandes pensadores, precisam mesmo ser repetidos. Mas aí, quando a gente pega um versículo bíblico, ou quando a gente cita o autor da vida, ou quando a gente fala de Jesus Cristo, parece que a gente fica piegas, cafona, que olham para a gente como seres não pensantes, ignorantes, sem senso crítico algum, Sim. completamente alienados, Anticientíficos. anticientíficos, né? Como se a ciência e a fé brigassem. É uma grande mentira. Pois é. Outro tema que um dia a gente pode Sim. trazer, porque elas nunca estiveram tão coladas. E o dono da ciência é ele, né? Então, assim, vale uma reflexão, sabe? Quando a gente se perguntar, que no final das contas eu penso que é a mensagem principal da sua palestra, o que me influencia, o que influencia o meu desejo, onde começa tudo isso que eu penso, tenta se perguntar também o que eu penso quando eu escuto sobre Jesus, sobre esse modelo de perfeição que um dia assumiu essa forma humana, viveu as nossas angústias e fez tudo isso para que a gente tivesse uma referência, um norte, né? Se pergunta, o que eu sinto quando eu escuto esse nome? Será que eu me esquivo? Ou quando eu vejo, como você disse, um post... Eu passo por isso no Unipaz, né? Os posts que são mais... Tipo esse, né? Tipo esse, ou de... que tem menções da Bíblia mesmo, algum versículo, eles acabam não tendo tanto engajamento quanto um vídeo de uma menina raivosa gritando na rua, entendeu? Então, por quê? Quem desconstruiu isso e por quê? Né? É a grande pergunta. Por falar em norte, em modelo, você tem uma dica cultural pra gente hoje? Então, eu tenho uma dica cultural. Eu acho que não está aqui no título, mas depois a gente pode colocar na descrição do vídeo, que vai ficar para vocês, que é um livro que se chama Bússola, do Gabriel Kanner, que ele é como se fosse um manual. Ele serve tanto para os pais, para os adultos, como para os jovens. E aí eu vou colocar aqui só algumas dicas, já para deixar um gostinho e gerar uma vontade de vocês irem atrás do material, do livro para ler. Que assim, é tudo muito legal isso que a gente fala, né? De trazer filosofia grega, parece muito difícil, muito longe. Parece inacessível, né? E, na verdade, não é, tá? Eu sou prova disso. A gente tem acesso à instrução e quanto mais a gente vai se instruindo, mais a gente vai chegando à conclusão de que a gente precisa falar, continuar falando de Deus, de Jesus. O conhecimento, a verdade liberta. A verdade, né? liberta, exato. E só existe uma, né? Então, o que ele diz de dicas, né? Então, eu tô aqui atrás de dicas. Ele fala, em primeiro lugar, coloca o básico em ordem. Na organização dos capítulos, na parte prática, ele fala... É o que você disse. Então, eu preciso organizar minha família. Mas como é que eu vou organizar minha família se os horários estão bagunçados, né? Se ninguém come em casa. Exato, se cada um come num lugar, num cômodo da casa. Se não tem comida em casa, né? Se essa roupa... Se a minha casa é uma bagunça. É uma bagunça. Né? Porque quando a gente fala de belo, não tem nada a ver com dinheiro. Uma casa arrumada, organizada, agradável de estar, você pode fazer isso... arrumando, limpando, dobrando. Servindo, né? Servindo, então, é o número 2. Então, colocar o básico em ordem, de verdade, o básico mesmo, é arrumar as coisas. E pedir ajuda, gente, porque assim, se a gente olhar para as nossas adolescentes, eu vou falar nossas, tá? Mas tudo bem, se vocês quiserem incluir os meninos, é bem-vindo também. Mas, antigamente, a gente tinha que aprender a fazer o arroz. A gente só brincava, pelo menos na minha casa foi assim. Sim. Se a gente tivesse limpado a casa, se aquele guarda-roupa tivesse em ordem, tinha aquela hora do almoço no domingo em família e tinha quem fosse lá e eram as crianças, aspirantes a adolescentes que secavam a louça. Claro. Né? Então, assim, cada um sabia qual era a sua obrigação, qual era a sua função, o seu compromisso. Hoje, a gente tem uma geração de adolescentes que sequer estica
dedicam à cama. E porque não foram ensinados. E tá tudo bem, você deu esse conforto, esse comodismo, tinha uma empregada doméstica, achou que ele também teria e não precisaria aprender. E hoje você está percebendo que o fato dele não esticar o lençol reflete no rendimento acadêmico, porque ele também reflete na dificuldade para arrumar emprego. Para arrumar emprego, porque ele foi criado sem nenhum tipo de compromisso, de obrigação, de comprometimento, de esforço e de senso de colaboração. Sim. Pede ajuda. Existem lugares hoje, né? Sim. Tá lá o perfil da Unipaz, que traz uma série de conteúdos para você ampliar a sua visão, ampliar a sua mentalidade. O Instituto. Sair da caixa. Né? O Instituto Extremamente, que está aí à disposição, que tem o propósito de servir mesmo, que é auxiliar as famílias nisso. Aonde ruiu, aonde desconstruiu, o que está fora do lugar, vamos colocar, né, Ju? Exato. Não dá para também terminar o podcast com essa angústia. Putz, não, essa é a minha casa, o que eu faço agora? A ideia é a gente ajudar mesmo, né? Pede ajuda. Então, assim, é tomada de consciência. Então, você entendeu que existe aí um gap de conhecimento. Então, eu já sei disso. Então, o que fazer? Então, coloca o básico em ordem. Arruma a sua casa, né? Sirva os outros, que é o que a Elaine disse. O serviço aos outros é a maior prova de amor, né? Que é o que a gente também já falou em alguns momentos no podcast. Amar é serviço, né? Essa coisa de você fazer tudo para você mesmo, isso não gera satisfação, isso não gera plenitude na vida, né? O próprio conceito de família é serviço. Sim, né? a gente tem uma sociedade cada vez mais egocêntrica, né? Tudo voltado para eu, si. né? Cada um na sua bolha, né? Em terceiro lugar, abandone a promiscuidade, que é algo que atrapalha tantas famílias. E promiscuidade a gente engloba todos os vícios, todos os pecados. Aquele celular que a gente não larga, né? O jogo, tudo que te desvia da atenção do que é principal. Né? Haja com maturidade, é o ponto 4. Que isso também é um grande problema. Autorresponsabilidade, Sim. né? Que é assim, qual é a parte que me cabe nisso tudo? Que eu não fiz. Sim. Assumir, né? Não terceirizar, se vitimizar, mas é assim, olhar mesmo para o problema e falar, eu tenho um problema aqui e isso aqui me compete, tem a ver com a minha Esse responsabilidade. macaquinho é meu. Exatamente. Né? Mas o que tem de gente que não quer assumir o macaquinho, Elaine? Não quer. Sim. Assim, é muito comum, a gente tem visto um fenômeno, me perdoem aí os psicólogos, tá, de plantão, porque é com muito respeito que eu falo isso. Se todo mundo tivesse a oportunidade de fazer terapia, seria fantástico, dependendo do profissional, devo dizer, mas a gente tem um fenômeno de crianças e adolescentes assim lotando os consultórios psicológicos, quando na verdade as questões são parentais, né? Os pais não dão conta de educar, de serem autoridade, de estruturar essa estrutura vertical que a gente estava falando, e acreditam que o filho tem um problema e aí levam lá para o psicólogo porque não conseguem mais dialogar, acessar, conversar. Falharam no número 1. Esqueceram de colocar o básico em ordem. Exatamente. É triste. É muito triste, É triste Ju. demais. É triste demais. Bom, os dois últimos... Ainda falando de maturidade, rapidinho, eu achei muito legal o próprio Denis no podcast dele. Eu assisto muito podcast, tá? Ele fala assim, a gente está gravando esse vídeo aqui para os adolescentes de 30 a 40 anos. Os adolescentes, né? Porque o que tem de adulto que não se ligou que deveria agir como adulto, não está escrito no gibi, viu? Não. Né? Tem até um livro que você sugeriu, acho que pode ser mais uma dica, Sim. né? Agora eu só não lembro... A Sociedade que Não Quer Crescer? O Sérgio Sinai. Eu acho que é um escritor argentino, se eu não me engano. A Sociedade que Não Quer Crescer. Posso colocar depois na descrição. Muito bom também. Fala sobre a síndrome do Peter Pan. Né? Que é esses jovens que, quando é criança, é o brinquedo, né? É o meu quarto, o meu brinquedo. E quando é adulto, é o meu carrão, a minha casa. Né? Só muda o brinquedo. Nossa.
É assim, que a gente tem... É que cada vez que eu falo um negócio... Eu não assisto o Big Brother, tá, gente? A gente combinou que não ia falar marca. De verdade, Ah, não eu também abomino, mas reconheço que aquilo é uma enorme demonstração, uma vitrine, um laboratório, assim, uma amostra, uma pílulazinha do quanto a sociedade está adoecida. Não dá para deixar de comentar. Um exemplo que viralizou aí nessa última edição. Qual? Eu não sei, eu de verdade não tô acompanhando. Eu só conheci vendo pelas redes sociais. Pelas redes sociais de pessoas assim, que aí sim eu gosto de ouvir. E a análise dessas pessoas, fantástica, que elas né? pegam o quê? Um recorte do que aconteceu? Elas pegaram um personagem... E a maneira como ele se apresenta é assustadora. Eu acho que eu até postei essa. O cara é um dentista. Ele 30 e pouquinhos anos, 30 e pouquinhos anos. Ele odeia trabalhar. A mãe faz tudo pra ele. Ele é um dentista que odeia trabalhar. Sim. Né? Por isso ele está lá, né? Querendo faturar alguma coisa. Fama, dinheiro, glória. E a mãe faz tudo pra ele. Gente... Olha aí, é o retrato, é. É o retrato, mas assim, a mãe faz tudo pra ele. Olha aí onde está o X da questão. Né? Ele é o Peter Pan. Ele é o super Peter Pan, que foi parar no Big Brother. Né? Bom, os 2 últimos pontos, a prática das virtudes, que a gente já falou. Então, a prática é algo que se transforma. Então, você não pode falar, eu não consigo ser virtuoso. Não, é balela. Se você começa a agir... Decida ser, né? Decida ser, em primeiro lugar. Decida ser e coloque em prática. Você vai ver que a prática é algo que vira. A prática, ela vira parte do seu ser a partir do momento que você começa a colocar em prática. E a gente não vai conseguir, né, Ju, fazer isso sozinhos. Não. Nós somos falíveis, né? Nós somos humanos. E é por isso que a gente precisa de Deus. De Deus. Só Ele. Assim, é só Ele que vai ajudar. Porque Ele é a consciência, né? Ele é a própria consciência que vai soprar para você. Se você decidir por ser essa pessoa virtuosa, isso aí não é justo. Sim. Né? E aí você vai recalculando a rota o tempo inteiro, né? E vai alinhando e vai se modelando conforme, né? A gente vai tentando ser um pouquinho... Acho que, assim, imitar a Jesus Cristo. É isso. A tentativa de imitar Jesus Cristo já é uma grande tarefa para todos nós. Exatamente. Né? E aí, por último... desenvolver o seu intelecto, que é algo que é fundamental. Então, quanto mais você desenvolve o seu intelecto com bons livros, como essa minha trajetória que eu tenho feito e que vai continuar para o resto da minha vida, como a Elaine, eu tenho certeza que faz também, isso vai abrindo, vai desembaçando a nossa vista, sabe? E para isso a gente precisa de disciplina, não dá para falar, não venha com essa de que eu não tenho tempo, sabe? Ai, Ju, você sabe que você está falando aí de livro, essa palavra até me dói. Porque... eu postei recentemente, eu vi. Você viu? Fiquei assustada. Comenta esse índice primeiro. O a postagem, eu não me lembro. Mais de 80%, pra eu não falar bobagem. Não é isso? Mais de 80%, algo Sim. assim. Mas fala você primeiro esse dado. 84% da população adulta do Brasil não comprou nenhum livro no último ano. Sim, aí você vai encontrar gente que vai trazer todo tipo de justificativa, que tá lendo de outro jeito, bababá. Isso é uma grande mentira. Teve uma que me respondeu, falou assim, mas também com o preço dos livros por aí. Aí eu nem precisei responder. Uma outra pessoa comentando falou assim, então, mas o iPhone é caro pra caramba, né? A roupa, o tênis de marca é caro pra caramba. As pessoas se endividam pra ter a roupa. Não é desculpa. Isso é uma enorme desculpa e a gente tem que fugir. É a história de ser madura, é ser autorresponsável. Exato. Assumir esse BO. Assumir que você não comprou mesmo, que você não leu nada. E aí, eu vou te falar... assustador como tem sido nas escolas. Eu estou falando de colégio particular, tá? Baseada na minha experiência como mãe. Sim. Você sabe como é que os livros estão sendo lidos na escola hoje? Não. Antigamente era assim. Você tinha ali um livro, um prazo para ler, tinha um trabalho para fazer, por exemplo. Dá um exemplo aí da escola. Agora, os livros são lidos em conjunto. Porque é difícil. Porque eles não conseguem cumprir o prazo de lerem sozinhos. Aí eles vão sendo lidos o ano inteiro em classe. O que está acontecendo? Acabou, então, para mim já acabou faz tempo. Bem, aí é um outro podcast. Que a gente vai ter. Que a gente vai ter em breve, que a gente precisa falar sobre educação. Né? Eu tenho a sensação, assim, para dar um spoiler...
Eu tenho a sensação de que a minha educação foi melhor que a das minhas filhas, que a dos meus pais foi melhor que a minha, que a dos meus avós foi melhor que a dos meus pais, tá? Então, esse é assim que eu vou me manifestar sobre educação neste momento, né? Sim. Que aí mas tem sim, pano para manga, né? Porque o que fazer com relação, né, a salvar as pessoas desse caos que a gente está vivendo... Passa por isso. Passa por isso, né? Exato. Muito bom, Ju. Muito bom. Que aula, hein? E no Que final das aula, contas hein? saiu aí a apresentação, né, no Saiu. podcast. Foi maravilhoso. De uma maneira resumida, mas saiu. Foi maravilhoso. Obrigada, Ju. Eu que agradeço. Obrigada sempre. a vocês que acompanharam a gente aqui até o fim. Façam essa reflexão. Passem lá no perfil do Unipaz, né? As indicações dos livros estão ali, em um dos destaques de leitura. Né? Passem também lá no perfil do Instituto Extremamente. Nosso propósito é justamente esse, preservar a família e trazer a educação de virtudes que está perdida em todos os lugares. Auxiliar a família nesse processo. Auxiliar né? a família nesse processo. E se você tem alguma sugestão, alguma angústia, alguma crítica, algum comentário, a gente quer que você participe mesmo, né? Pode ser nos próprios comentários. Sim, se você quer participar um dia aqui também. com a gente, sabe? Porque não vem só especialista, não. De repente, pais e mães. A gente quer pessoas que estão vivendo isso, que de repente, ao assistirem ou ouvirem o podcast, se depararam com essa realidade, eu estou vivendo isso, e querem trocar uma ideia aqui, fazer perguntas, desabafar. O espaço é para isso. É isso mesmo. Não é? Qual que é o nosso e-mail mesmo, Ju? O e-mail é reuniãodepaz.podcast, tudo junto, @gmail.com. Mas também nos comentários dos vídeos dá para deixar sugestões ali ou se manifestar. Né? A gente pede para que vocês curtam o canal, compartilhem os vídeos nos grupos, uma ação revolucionária. Exatamente. Compartilha um vídeo nosso num grupo de pais e mães aí da escola. Exatamente. Né? Assistam os episódios anteriores, Sim. Vocês vão ver que tem muita coisa boa ali que nos confronta, né? Com que certeza. nos desafia. Todos os dias. E não é daqui para aí, tá? Primeiro nos confronta. Aí a gente traz, discute e compartilha. É isso Não aí. é isso, Ju? Obrigada, gente. Até o próximo Obrigada. episódio, então. Até a Obrigada, próxima Ju. reunião. Até. Tchau, pessoal. Tchau.